Boa tarde, meninos do F3. Muitas saudades de vocês. Muitas mesmo. A gente não teve aula semana passada, né? Tivemos aí um feriado, dia 1º de maio, que foi bem na sexta-feira. Isso fez com que eu ficasse com mais saudade de vocês. Temos um carinho muito especial pelo F3. É a turma que eu tô os meus 2 anos de integral lá, né? Porque o F3 do ano passado virou M1, eu não dou aula com M1. Os F2 não eram meus alunos no ano passado, quando eles eram F1, e os F1 muito menos que entraram agora. Então, a única turma que está 2 anos comigo e como professor são vocês. E por isso o meu carinho muito especial por estar convivendo esse 2º ano com vocês aí na escola integral, né? E hoje a gente vai ver um assunto novo, que é um assunto que se fala muito, né? Principalmente quando se fala em saúde, bem-estar. E agora, chegando o frio, vocês já devem ter percebido que durante o frio, nosso corpo tem mais necessidade de alimento, a gente acaba comendo um pouco mais, e principalmente alimentos mais quentes, né? As sopas, os caldos, enfim. Isso tudo tem relação com o que nós vamos estudar hoje. Hoje nossa aula é sobre calorias. E vocês vão entender o que é calorias, como se consome calorias, como é calculado as calorias de um alimento, como que se chega à conclusão que um alimento tem 300 calorias, quilocalorias, como que funciona isso e como que eu gasto essas tais calorias. Então, hoje a nossa aula vai ser sobre isso. Vamos, então, aqui focar comigo nesse assunto para entendermos melhor sobre as tais calorias. Então, acompanhem aqui comigo nessa tarde aí, 8 de maio de 2020. Todo mundo em casa, se cuidando, bonitinho, né? Não quero ver ninguém doente. E com fé que isso tudo vai passar muito em breve, tá? Então, nossa aula hoje tem a ver com atividades esportivas e tal. E lembrem que eu falei lá no comecinho, né? Que a gente come mais agora nas estações que estão mais frias, nos dias mais frios. Isso é mais comum. Eu vou falar por quê. Então, olha que bacana essa imagem, que é o tema da nossa aula hoje, 8 de maio de 2020. E logo de cara a gente encontra essa imagem com um monte de alimentos, né, que forma aí no centro, sem alimento nenhum, a palavra que é tema da nossa aula. Vocês sabem o que é caloria? Então vamos ver o que é, afinal de contas, caloria. Conteúdo calórico dos alimentos. Então, os nutrientes, né, que vocês já estudaram lá na Ciência e Vida com a Marise, carboidrato, lipídios, vitaminas, sais minerais, eles fornecem energia para o nosso corpo. Mas não é uma energia elétrica, porque ninguém está ligado na tomada, não é uma energia nuclear, não é uma energia eólica, não é uma energia qualquer. Essa energia chamada ATP, adenosina trifosfato, ela libera uma quantidade de calor. E essa quantidade de calor é que nós chamamos de caloria. Convencionalmente, podemos falar quilocalorias, né? Então, como já está no nome, olha o nome da palavra, caloria, quer dizer que refere-se a calor. Como está implícito na palavra, né? Caloria é a unidade de calor que serve para medir não apenas a energia convertida para o organismo dos alimentos que ingerimos, como qualquer queima. Então, qualquer coisa que eu queimar vai liberar calor e pode ser também chamada essa energia liberada de calorias, tá? Então, caloria é uma energia liberada na forma de calor, que está contida nos alimentos. Então, quando queimamos um alimento, liberamos energia. Por isso, quando fazemos uma atividade física, o nosso corpo esquenta, nós estamos liberando calor, né? Estou parado, não estou consumindo muita energia. Claro que eu estou consumindo energia, meu coração não parou de bater, minha respiração continua. Então, galera, quando eu estou dormindo, quando eu estou parado, há consumo de energia sim, mas não tão grande quanto você fazendo uma atividade física, por exemplo. Que aí o consumo é muito alto, por isso se produz muito calor, esquenta, a gente começa a suar.
Então, no final de contas, como que é medido esse calor? Como que se chegou a essa unidade, caloria? Né? Caloria é a quantidade de calor que é necessário para passar 1 grama de água pura, 1 grama de água é correspondente a 1 ml de água, sob pressão normal e temperatura normal, né? Então você pega a água aí a uns 26 graus Celsius, a água da torneira, temperatura normal, e aquece. Essa quantidade de calor, galera, ela faz a água ganhar 1 grau. Então, a caloria é o calor necessário para subir a temperatura da água. Por exemplo, se você pegar a água 14 graus e meio, ela passa para 15 graus e meio. Ou seja, ela sobe 1 grau. Então, essa quantidade de calor capaz de subir 1 grama de água a 1 grau de temperatura é o que nós determinamos, chamamos de caloria. Então, olha, se você não entendeu, a minha água está aqui a 14 graus. Para eu passar ela para 15 graus e meio, ou seja, subir 1 grau, eu vou precisar esquentar. Essa quantidade de calor que faz a temperatura subir 1 grau é o que eu chamo de caloria. Entendeu? Então, caloria é a quantidade de calor que faz 1 grama de água aumentar sua temperatura em 1 grau. Ok? Então, galera, acompanha aqui comigo. Como que a gente calcula as calorias de um determinado tipo de alimento? Como? Né? Vocês já viram que os alimentos eles são formados por nutrientes. Basicamente, os alimentos são formados por 3 nutrientes principais. Os nutrientes que têm mais quantidade, de modo geral, nos alimentos. É claro que tem um alimento que é só mais um nutriente. Mas, geralmente, eles têm 3 componentes. Carboidratos, ou glicídios, né? Proteínas e lipídios, ou gorduras. E cada um desses nutrientes libera uma quantidade de calor. Então, 1 grama de carboidrato, por exemplo, libera 4 quilocalorias, tá? Já 1 grama de proteína também libera 4 quilocalorias. Mas olha, 1 grama de lipídio, gordura, né? Libera 9 quilocalorias, ou seja, uma quantidade que é mais que o dobro do carboidrato e da proteína. Carboidrato e proteína, 4 quilocalorias apenas, né, por 1 grama. Já lipídio, 1 grama, 9 quilocalorias. Então, perceba que a quantidade de energia fornecida por 1 grama de lipídio é mais que o dobro fornecida por carboidratos e proteínas. Por isso que os lipídios, as gorduras, engordam, que eles liberam, quando queimados, muita energia. Mas se essa energia não for gasta, ela é acumulada, né? Ela é acumulada em forma de tecido adiposo. Isso significa que se eu consumir muita gordura, né, muito tecido, muito lipídio, provavelmente eu não vou conseguir gastar tudo isso em forma de energia, e isso que não for gasto vai virar reserva energética, né? E a reserva energética dos lipídios é gordura. E aí vai ficar estocado sobre tecido adiposo. Vira barriga, pneus, né? E ninguém gosta disso. Então, recapitulando. Cada 1 grama de gordura, 9 calorias. Cada 1 grama de proteína, 4 calorias. E cada 1 grama de carboidrato, 4 calorias. Meninos, olha só. Por meio do uso dos calorímetros, é que a gente consegue saber exatamente essa quantidade de quilocalorias. Como que eles sabem que 1 grama de lipídio libera 9 quilocalorias, que 1 grama de proteína libera 4, 1 grama de carboidrato libera 4 e por aí vai. Olha esse experimento que a gente faria no laboratório se estivéssemos com aula presencial. Depois, quando voltarmos, vamos fazer, mas ele é bem interessante. Ó. A gente pode realizar um experimento simples que mostra a quantidade de calorias que é liberada por alimentos diferentes. Para isso, a gente vai usar os seguintes materiais. Acompanhem aqui comigo. Ó. Uma embalagem cortada, vazia de caixa de leite, tá aí. Vamos usar uma tesoura, ok. Vamos usar
um termômetro de mercúrio, também ok. Nós vamos usar um tubo de ensaio, que é esse aí, né, de vidro. Nós vamos usar água destilada, é uma água que não tem sais minerais. Vamos usar uma proveta, tá aí, proveta, é esse vidro de laboratório. E outros materiais também. Alimentos diferentes, nós vamos fazer com 2 alimentos, com torrada e com pão, pode ser uma torrada e amendoim, tá? Então tá aí os 2 alimentos que nós vamos utilizar. Fósforo, nós vamos queimar esses alimentos, por isso não pode ser feito em qualquer lugar. Se tivesse no laboratório eu faria para vocês verem, mas aqui na minha casa, possível, não quero incendiar a minha casa. Clipe de papel, pinça de madeira ou prendedor de roupa, vela, lamparina, álcool, bico de bússia. E bico de bússia é aquele aparelhinho de onde sai a chama do fogo que a gente usa lá no laboratório de ciências e tecnologia, tá? Aliás, Ciência e Vida, lá no Ciência e Vida que tem o bico de bússia. O que a gente vai fazer então? A gente vai pegar a embalagem do leite, a embalagem de leite vazia, caixinha de leite vazia, e cortar ela no meio, tá? Virar e fazer isso aqui, ó. Aqui vai ficar mais fácil de eu mostrar para vocês, ó, pelo esquema. Eu cortei a caixinha de leite, né, ao meio, virei ela de cabeça para baixo. Então, esse fundo aberto ficou aqui, né? Voltei ela para cima, abre essas abas aqui, faz um furo aqui e tira um quadrado daqui do furo, tá? Então é isso que eu fiz com a minha caixa de leite. Olha como que fica. Aqui já testou o fogo, por isso que pegou aqui, ó, queimou aqui, né? Vamos dizer assim. Mas fica assim, ó, como se fosse uma casinha com uma porta. Aqui em cima é tudo fechado, exceto esse buraquinho. A gente vai deixar um buraquinho aqui em cima, ok? Um buraquinho aqui, ó, que não tá dando para ver. Ok, então isso que eu vou fazer, uma espécie de uma casinha com a caixinha de leite. Vou colocar 10 ml, que eu vou medir com aquela proveta, né, de água num tubo de ensaio. E vou colocar o termômetro lá dentro para medir a temperatura inicial. Geralmente, em temperatura ambiente, a água está a 26 graus Celsius, a água da torneira, por exemplo. Vou segurar o tubo de ensaio com a pinça de madeira e vou colocar no furo. Então, vou pegar a pinça de madeira, daqui a pouco eu vou mostrar como que faz, e vou chegar ele aqui, ó, nesse furinho aqui, ó, em cima da caixa. Vou acender a lamparina vai aqui dentro, tá? E vou colocar o alimento para queimar lá debaixo da chama da lamparina. Vai funcionar assim, galera. Às vezes vocês estão perdidos aí, ó. Então, olha só. Observe o que eu vou fazer. Tá vendo que eu estou segurando a pinça de madeira? Tá aqui, ó. Ela tá prendendo o tubo de ensaio, tem um termômetro lá dentro. Eu já fiz a medição da temperatura inicial, 26 graus, né? Então, antes de esquentar a água, estava 26 graus. O clipe de papel, eu fiz ele como se fosse uma haste, né? Um espeto. Aí eu espetei o alimento, eu espetei um pedacinho de 100 gramas de torrada, tá? De pão. A lamparina esquenta. Eu disse que a lamparina vinha aqui dentro, confundi. Quem vai aqui dentro vai ser o alimento pegando fogo, tá? Então peguei o alimento espetado, coloquei na chama da lamparina, agora eu vou introduzir ele aqui na caixinha de leite, ok? Lá debaixo do tubo. O tubo, ó, ele atravessa aquele buraco lá em cima e sai aqui. Então, eu vou pôr minha chama para esquentar a água aqui, ó. Deu para entender? Para ficar mais fácil de entender o esquema lá que a moça está segurando, ó. Aqui tem um vidro, um tubo de ensaio com um termômetro dentro, a pinça de madeira para segurar, né? E põe o alimento lá na chama da lamparina, introduz ele aqui por essa abertura da caixinha para ele esquentar o tubo de ensaio. Ele vai esquentar a água, né, que está dentro do tubo de ensaio. Então, vamos ver. Com a torrada esquentando, olha lá, peguei a torrada, coloquei ela esquentando, o fogo vai esquentar a água. O fogo de quê? Da torrada. A torrada pegando fogo vai liberar calor, né? Esse calor vai esquentar a água.
Então, observem o que vai acontecer. A água que estava a 26 graus vai subir para 34 graus, ok? Então, ela aumentou a temperatura. Até apagar o fogo, a gente vai deixar o fogo lá queimando, né? Um tubo de ensaio. E aquecendo a água. Aí a água vai chegar a uma temperatura. A gente mediu a temperatura aí, 34 graus. E o amendoim? Se eu fizer a mesma coisa, espeto o amendoim, coloque ele na lamparina, coloque ele incendiando para queimar a água, para esquentar a água dentro de ensaio, será que a temperatura vai ser a mesma? Não. Olhem só. O amendoim ele faz a água aquecer muito mais. Não é 34, é 90. Opa, então o amendoim está liberando mais calor. Por isso, a água elevou a quase ferver, a quase 100 graus. Lembrando que a água ferve a 100 graus. Olha que interessante. Então, isso é um calorímetro. Ele está medindo a quantidade de calor que cada alimento está liberando. Vamos resumir isso. Espera aí. Vou vir para cá. Para não atrapalhar meu quadro. E agora vocês... Isso, agora está ok. Vamos acompanhar então comigo aqui, galerinha. Vejam só. Eu tenho dois alimentos que eu queimei, o pão, a torrada e o amendoim. A temperatura inicial, TI, temperatura inicial, dos dois alimentos, era o seguinte. Do pão, a água, né? Não do alimento, a temperatura da água no início, antes de ferver a água, de esquentar a água, era 26 graus. Quando eu coloquei o pão queimando lá no tubo de ensaio, esquentou a água subiu para 34 graus. Fazendo a diferença, então, da temperatura inicial, final pela temperatura inicial, para saber quanto que a água aqueceu, eu tive um aquecimento de 8 graus, né? De 26 subiu para 34, então subiu 8 graus. O amendoim, a temperatura da água também era 26. Quando o amendoim começou a pegar fogo, esquentou a água, ele subiu para 90. Portanto, olha quantos graus subiu a água pelo aquecimento do amendoim. 64 graus é coisa pra caramba, é 8 vezes mais a do pão, não é? Então, o amendoim libera muito mais calorias. Ok. Como que eu vou calcular essa caloria de 100 gramas? Porque eu tenho que considerar a mesma quantidade de amendoim e torrada para queimar, tá? E pão para queimar. Posso colocar 200 de amendoim e 50 de pão. Ou 300 de pão e 100 de amendoim. Eu tenho que colocar a mesma quantidade para poder medir, né, essa quantidade certa de calor que cada X gramas vão liberar. Então, aqui meus X gramas são 100 gramas. São 100 gramas de pão e 100 gramas de amendoim. Eu sei, por tabelas, né, que cada pão e cada amendoim tem uma quantidade certa de carboidrato, proteína e gorduras. Então, o pão, por exemplo, ele tem 75,9 gramas de carboidratos, né? Já o amendoim, ele tem... Então, olha só. Aqui, meninos, ó, o carboidrato do pão é o seguinte, deixa eu recapitular aqui, ó. No pão, a gente tem 75,5, 75,9 de carboidrato. Vezes 4, por que vezes 4? Porque lembra que 1 grama de carboidrato ou proteína libera 4 quilocalorias, então multiplico por 4. Então, os carboidratos que formam o pão, ao todo, libera 303 quilocalorias. De proteína, no pão, eu vou ter 11 gramas. Vezes 4 também, porque a proteína, 1 grama de proteína libera 4 quilocalorias. Então, multiplicando, 44. E gorduras, eu vou ter nesse pão aí 1,6 gramas de gordura. Eu vou multiplicar por 9 e vou achar, então,
14,4 gramas, quilocalorias, desculpa, tá? 14,4. Então, qual é a caloria total dessas 100 gramas de pão? Essas 100 gramas de pão vão liberar para mim um total de quilocalorias de 362 quilocalorias, tá? Que é a soma de todas as calorias dos alimentos. Somando aqui, 303,6, 44 e 14,4. No amendoim, são 9,3 gramas de carboidratos. Multiplicamos por 4, porque cada grama de carboidrato libera 4 quilocalorias. Então, o total de calorias dos carboidratos liberados, 37,2. Das proteínas, 28,55 das 100 gramas é proteína. Multiplica por 4, o total de calorias liberadas é 114,2. De gorduras, o amendoim tem muita gordura, olha só, 54,7, bastante gordura. Vou multiplicar por 9, porque cada grama de gordura libera 9 quilocalorias, e o total de calorias liberadas pela gordura do amendoim é 492. Ou seja, somando tudo, a quantidade de calorias liberadas pelo amendoim quase que dá o dobro da quantidade de calorias liberadas pelo pão. E por que o amendoim tem mais calorias? Justamente porque ele apresenta muito mais o quê? Gorduras em relação à torrada. Ok, meninos? Então, assim que a gente calcula as calorias de um alimento. Olha esse hambúrguer gigante. Como é que eu calculo a quantidade de quantas calorias será que ele tem, né? Então, se a gente fizer um teste, igual a gente fez lá com aquela chama, a gente vai concluir que no raio-x do salada carne, por exemplo, eu tenho 1 grama de proteína, né? Aliás, eu sei que 1 grama de proteína libera 4 quilocalorias ou 4 calorias. Então, esse hambúrguer, ele tem 26 gramas, o total dele é de quê? De proteína. Então, eu vou multiplicar esse valor por 4 e vou chegar aqui em 104 calorias. Só as proteínas desse hambúrguer. O pão, então, olha só. O pão, esse hambúrguer, tem 2 fatias de pão, né? Então, são 45 gramas. Vou multiplicar por 4, 45 vezes 4. O pão vai liberar 180 calorias. O queijo é basicamente formado de gordura. E nós já vimos que a gordura é 9 calorias por grama que é liberada. Então, se eu tenho 31 gramas de queijo nesse sanduíche, o total vezes 9 vai dar 279 calorias. Caramba! A salada, né? A alface, o picles e o molho, eles são constituídos de vários nutrientes, vitaminas, sais minerais, tem molho, no molho tem gordura também, dá um total pequeno de 24 calorias, comparado aos outros valores aqui. Ó. Então, se eu somar isso tudo, 26, 45, 31, 104 total, tá? 180, 279, 24 calorias, somados todos em um hambúrguer daquele, nós temos 587 calorias, é coisa pra caramba, né? Por isso que engorda. Porque se a nossa necessidade de um dia todo é 2.000 calorias, ele representa mais de 1/4 do total de calorias que eu preciso num dia inteiro, né? Então, se eu não gastar essas calorias no hambúrguer, vai virar gordura, vai engordar. Misericórdia. Galera, e para gastar essas calorias, olha o sacrifício. 500 e quanto mesmo? 587, né? Para eu gastar menos da metade daquele valor, ou seja, só 250 calorias, olha o tanto que eu tenho que fazer, quanto tempo eu tenho que ficar sentado. Eu tenho que ficar 3 horas e 34 minutos para gastar 250. Para gastar 587 lá, eu vou ter que dobrar essas horas. Vou ter que ficar quase mais de 7 horas sentado. 7 horas sentado. Em pé,
Para gastar 250 calorias, eu tenho que ficar 1 hora e 47 minutos. Andando, 1 hora e 11. Pedalando, 54 minutos. Nadando devagar, 36 minutos. Pedalando rápido, 31 minutos, mais de meia hora. Correndo, 27 minutos. Nadando, 21 minutos. Só para vocês terem ideia, para vocês comerem, para vocês gastarem a energia daquele hambúrguer, né, que é mais que o dobro de 250, eu teria que ficar correndo. Se a gente colocar aí o dobro disso aqui, ó, né, 54 minutos. Eu teria que ficar correndo 1 hora, mais ou menos, para mais. 1 hora para mais, tá? Para gastar as calorias, 1 hora correndo, né? É muita coisa para gastar a caloria de toda daquele hambúrguer. Galera, a energia proveniente dos alimentos garante o funcionamento das células do nosso corpo. Então, nós precisamos desse alimento para as nossas células funcionarem, né? Nas atividades físicas mais intensas, consomem mais energia do que as menos intensas. Então, ficar sentado, vocês viram 1 hora e tanto que eu preciso para gastar energia. Mas correndo, 31 minutos. Né? Então, quanto mais a atividade me exigir, mais gasto de energia. Por isso que as atividades aeróbicas, né, gastam muita energia. E emagrece, acaba emagrecendo, você vai gastando aquela energia. Também permite realizar atividades como praticar esportes, estudar, enfim. Usar o cérebro também consome muita energia. Então, a gente pode perceber isso em um gráfico, olha só, ou uma tabela, né? Ficar sentado, a gente gasta 15 calorias. Escrever, de 10 a 20 quilocalorias. Tricotar, 31 quilocalorias. Lavar a louça, para quem não gosta, lembre, gasta energia. Varrer casa, olha só, muito, 110. Pintar a casa, 160. Andar de bicicleta, por isso não é por nada que as academias têm as bicicletas ergométricas. Nadar também, difícil é ver um nadador gordo, né? Olha o tanto de energia que gasta, de quilocalorias que gasta. Correr, mais ainda, de 500 a 930, vai depender do ritmo que você está correndo. Galera, então, vamos pensar num exercíciozinho aqui, ó. Rapidinho. Vamos agora imaginar um café da manhã que contenha um pão de 50 gramas e o total das calorias liberadas por esse pão é 154 e um copo de café adoçado que libera 128 quilocalorias. Esse café da manhã será suficiente para fazer qual atividade durante 1 hora? Como que eu vou saber? Eu tenho que calcular o total das calorias, né? Então, o total das calorias aqui, ó, é 154 mais 128. Dá um total de 282 quilocalorias. Por que eu não tenho que multiplicar por 4 aqui ou por outros valores? Porque aqui já me deu as calorias, tá? Ok? As calorias já estão aqui, ó. Então, basta somar o total. Eu comi isso tudo, então eu consumi 282 quilocalorias. Dá para ficar sentado por 1 hora? Até por mais de 1 hora, né? Dá sim. Dá para correr só com essas calorias? Não, porque eu gasto muito mais do que isso. 282, eu gasto 600. Então, não me permite correr por 1 hora. Digitar no computador? Sim. Eu tenho o dobro das calorias que eu preciso para digitar no computador. Nadar? Não. Carregar tijolos, um trabalho mais pesado? Dá. Porque olha aqui, 282. E varrer o chão, eu consigo? Sim. Eu só não conseguiria nadar, porque exige 450 durante 1 hora, e eu não tenho esse valor de energia. E correr, porque exige 600 quilocalorias. Entenderam? Seguindo, já estamos terminando. O gráfico a seguir, ele vai mostrar, então, vejam só, a quantidade de quilocalorias liberadas por 100 gramas de cada um desses alimentos. Está vendo aqui? Ó, por 100 gramas, não é 1 quilo, não. Olha a margarina, mais do que a manteiga. Então, se você tiver que preferir, prefira a manteiga, mais saudável, tá? Amendoim torrado. O amendoim, como a gente viu, é um dos campeões, né, em gastos calóricos. A batata frita, tipo chips,
o chocolate, que é um dos vilões das dietas, né? O bife bovino, o pão francês, frango, feijão, arroz branco e por aí vai, tá? Depois, com calma, voltem nesses slides e dê uma olhada aí. Aí, para quem gosta de comidas que engordam, galerinha, água e sal, por exemplo, a bolacha, água e sal. Libera só 20 quilocalorias. Olha a bolacha recheada, mais que o dobro. Castanhas, apesar de serem calóricas, a gordura da castanha é bem saudável, quando comparada à gordura hidrogenada, que depois em outra aula a gente vai falar o que é. Então, elas fazem bem, diferente, apesar de serem calóricas, diferente dessas gorduras aqui que estão nesses alimentos como coxinha, biscoitos, tá? Que é uma gordura que faz mais mal, que pode entupir artérias, enfim, acumular nos vasos sanguíneos. Então, aí a gente tem, ó, por exemplo, olha a coxinha, galera. Uma coxinha, 430 calorias. É coisa pra caramba. Um pão de queijo, 220 calorias. Pipoca, pouca, né? Queijo, pouco. Refrigerante, muito, 140 calorias. São os vilões das dietas. E os vegetais, por isso que as saladas, né? Sempre faz, nenhum passa dificilmente de 50 quilocalorias. A batata é o mais calórico, porque ela tem muito amido, que é carboidrato. Mas como vocês estão vendo aqui, ó, quase todos abaixo de 50. Por isso são saudáveis. E, só para nível de curiosidade, 2 quilos, por exemplo, de macarrão pode esquentar um pote de café para fazer café, por exemplo, para ferver a água do café. Um pedaço de cheesecake acende uma lâmpada por 90 minutos. 217 Big Macs move um carro por 141 quilômetros. Dá para ir e voltar metade do caminho daqui a Belo Horizonte. Quase que dá para ir e voltar. E nós precisamos de quanta energia para tudo isso, né? O nosso corpo tem uma quantidade de energia aí, ó. Meninos de 12 a 14 anos consomem por dia 2.700 calorias. Os meninos mais adultos, mais próximos da idade adulta, de 14 a 18, adolescentes, né? Vamos dizer assim, mais adolescentes, quase adultos. Meninos um pouco menos, isso é a questão da musculatura e do exercício que homens fazem, que acabam gastando mais energia. Homens, mulheres, idosos um pouco menos, mulheres grávidas, como está produzindo um embrião lá dentro, né? Elas gastam mais energia que uma mulher não grávida. E mulheres amamentando gastam muita energia para produzir o leite, né? Consome bastante energia. Essa tabela eu vou deixar aqui como exemplo para vocês voltarem no slide e depois ver. Não vou falar tudo não, que vai gastar muito tempo. Mas se a gente fazer uma refeição completa, com café da manhã, lanche, almoço, café da tarde e jantar, a gente consome aí quase o ideal para, aí sendo homem ou mulher, para um indivíduo adulto, né? 2.967 quilocalorias. Galera, vou encerrar aqui e depois eu vou fazer com vocês esse exercício e vou deixar lá no clipe uma atividade para vocês fazerem, tá? Para a gente testar esse conhecimento sobre calorias, ok? Vou encerrar aqui, mas na aula que vem, da semana que vem, vou fazer mais uma live encerrando esse assunto, corrigindo os exercícios que eu estou deixando no clipe do Integral. Então, vou ficando por aqui e um abração para todos vocês.